Dia 67, Números capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 23. O Senhor disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando vocês tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se juntará à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só vez, se juntarão a vocês os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão dos arraiais que estão acampados do lado leste. Quando vocês derem o seu segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, devem soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as duas trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E isso será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando, na sua terra, vocês saírem à luta contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas de forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos dos seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas, e no princípio de cada mês, toquem as trombetas sobre os holocaustos e sobre os sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. E eu, o Senhor, o Deus de vocês, no segundo mês, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias, a nuvem se ergueu e sobre o tabernáculo da congregação, os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, o segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Nassom, filho de Aminadab. Sob o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército dos tribos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército das tribos dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zeruzidai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gad estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que esses chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisamá, filho de Amiúde. Sobre o exército das tribos dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Deoni. Então partiu os estandartes dos arraiais dos filhos de Dan, formado a segunda retaguarda de 2 arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército das tribos dos filhos de Naphtali estava Airá, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo o seu exército. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de onde o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe disse: Não irei. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: Por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá como guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. E a arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levante-se, Senhor.
Sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido contra eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter um grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. O maná era como uma semente de coentro e a sua aparência era semelhante ao bdélio. O povo ia por toda parte da terra e colhia. E eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões, depois o cozinhavam em panelas e deles faziam até bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés então disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei o teu favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que leve eles no colo como babá que leva suas crianças que mamam até a terra que prometesse dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois choram diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levantar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver minha miséria. O Senhor então disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciões superintendentes do povo, e traga-os diante de mim da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga então ao povo: Santifiquem para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem dois, nem cinco, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: Este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e eles comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Marcos capítulo 14, do versículo 1 até o 26. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, dizendo entre si:
Por que tanto desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixem a mulher em paz. Por que vocês estão incomodados? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer o bem a eles, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com um dos principais dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhes perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa, que o Senhor possa comer, então? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali vocês vão fazer o preparativo. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia predito, e prepararam então a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade, lhes digo que um de vocês, o que comer comigo, vai me trair. E eles começaram então a entristecer-se e perguntaram um por um: Por acaso sou eu? Jesus, porém, respondeu: É um dos 12 o que comigo põe a mão no prato. Pois Jesus, filho do homem, vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu ele e disse: Tomem, esse é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos. E tendo todos bebendo dele, então ele lhes disse: Esse é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia que beberei do vinho novo, lá no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao 19. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Está ele diante de mim todo o tempo. Pois eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. E de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto.
Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Provérbios, capítulo 10, versículo 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios saem só perversidade. Deus abençoe. Vamos até o dia 365 dias.